Pode passar o Arthur, depois a gente... Acho que é melhor, porque ele está esperando lá. Boa tarde, Arthur. Olá, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bom, Arthur? Nós estamos aqui, está o pessoal todo aqui. Mostra para ele o pessoal aí, Daniel, só para você dar uma olhada. Eu falei alguma coisa, aquilo que você já conhece, nós já discutimos, já falamos. Já falei que eu levei bronca do UFA, já falei PUFA, da QLC PUFA. Então agora você vai falar o que a gente combinou, aquilo que você sabe de cor, salteado, e sabe muito bem. E está em suas mãos. Tem um monte de gente aqui, só para você dar uma olhada, e nós ficamos à sua disposição. Qualquer coisa, você entra em contato. Um abraço, obrigado. Perfeito, muito obrigado. Bom, meus slides vão estar aqui na frente? Como é que... Isso. Perfeito, então. Isso. Bom, então boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Mário, pelo convite para participar aqui no evento e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu acredito que alguns de vocês a gente já deve ter se encontrado, se conhecido. Eu sei que um grande amigo meu, um grande colega aí também profissional da área, o João Gonzalez está aí, um abraço para o Johnny. Para os demais, é um grande prazer, todos, eu espero que estão aproveitando o evento e também que a minha palestra hoje seja de grande utilidade. Atualmente eu sou professor assistente pesquisador da Universidade Autônoma da Barra Califórnia, aqui no México, e eu venho trabalhando com nutrição de peixes marinhos há uns 6 anos, mais ou menos. E principalmente na parte de nutrição lipídica. E hoje eu vou falar um pouco da perspectiva acadêmica, científica, sobre a percepção da nutrição da parte de peixes marinhos. Então agora eu só vou esperar os slides que é aí para a gente continuar. Legal? Como é que ficou o slide? Você vai mexer aí? Você compartilha aí, está no seu programa? Você quer que eu compartilhe por aqui? Deixa eu ver então. Não, ele passou para você. Slide. Passou também, verdade. Está aí com você? Você jogou? Só que se tu botar os slides, ele não vai aparecer ou vai? Aparece na tela, ele consegue comandar por lá. O Tandy tem o teu pendrive aqui. Se quiser, a gente pode passar por aqui também. Se você conseguir por aí, fica mais. É que eu não sei aqui como que eu compartilho. Tudo bem, então fica à vontade. É você que entrou? Bom, se vocês conseguirem colocar aí, eu acho melhor. Tudo bem, está conseguindo aqui já. Está conseguindo aqui. Legal. Obrigado. Está rodando. Está rodando, um segundinho só, Arthur. Não, tranquilo. Pronto. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Posso tentar? Pode. Deixa eu ver aqui se eu abro. Estão vendo os slides agora? Sim.
Está ótimo. Bom, então vamos continuar aqui. Então, o título da palestra de hoje, né, Mitos e Verdades na Nutrição de peixes ornamentais marinhos. E a ideia é mostrar o lado científico acadêmico por trás dessa indústria. Quando a gente fala de nutrição, eu sempre gosto de contextualizar primeiro, porque geralmente tem gente que tem medo da nutrição, que não conhece, porque pensa que é muito complexo. Então eu gosto de passar um panorama básico para as pessoas entenderem do que se trata antes de começarem a falar corpo ou assumir coisas um pouco equivocadas, né? Então aqui é a página da Aquacoach Brasil, onde eu sou co-editor e também colunista. Então aí eu publico várias colunas sobre nutrição. E a primeira coluna foi sobre o universo de nutrição, para explicar quão complexo é a nutrição, tá? Mas que pode ser abordado de uma forma simples. Então aqui são todas as ciências que existem, tá? E aqui a gente vê, né, o que a física aborda, a matemática, a ecologia, a biologia, a fisiologia. E o que aborda a nutrição? Esse slide foi cedido gentilmente por um grande colega meu, Giovanni Turchini. Ele é professor ali da Universidade da Austrália, um dos maiores especialistas na parte de nutrição lipídica. E aqui a gente vê o que a nutrição aborda. Então ela aborda aspectos ecológicos, da biologia, da fisiologia e da química também. Então quando a gente se trata de nutrição, a gente tem que entender um pouquinho de todos esses aspectos. Por isso que às vezes é muito difícil quando alguém pergunta alguma coisa tão rápida. A gente precisa saber um pouco do contexto para saber direcionar e saber o que pode estar acontecendo errado, o que pode solucionar e o que pode ser melhorado. Bom, então e por que a nutrição, né? Por que é importante? Vou começar falando um pouco em termos da nutrição aquícola tradicional. Então, o objetivo da aquacultura é produzir pescado como fonte de alimento para o consumo humano. E as fases, nas etapas básicas da aquacultura, reprodução, agricultura, engorda e despesca. A gente sabe que a nutrição está envolvida na reprodução, agricultura e engorda, que a gente tem que alimentar, né, os organismos. E aqui tem um esquema bem interessante, descrito pelo Joffrey, que ele fala que para cada etapa dessa, a nutrição é muito importante e ela vai influenciar o sucesso, né, a taxa de sucesso de cada uma das outras. Então, se você não tem seu reprodutor bem alimentado, você não vai ter ovos de boa qualidade, que não vão ter boas eclosões e que não vão gerar juvenis de qualidade que possam ser engordados. Né? Em relação à despesca, será que a nutrição também é importante? Né? Por que seria importante a qualidade nutricional? Do ponto de vista da agricultura geral, é porque o objetivo é produzir o quê? O pescado como fonte de alimento. Então, a nutrição é importante em todos os aspectos, né, em todas as etapas da agricultura geral. Agora, se a gente vê do ponto de vista ornamental, quais que são as semelhanças e quais que são as diferenças? Né? Então, será que a nutrição ornamental ela é parecida com a tradicional? Ou será que ela difere em termos de preço, finalidade, diversidade? Então, tudo isso são conceitos, são ideias que a gente tem que pensar quando a gente fala de nutrição ornamental marinha. Outra coisa, quais são os fundamentos? Será que a nutrição ornamental está totalmente baseada na fisiologia do organismo? Ou ela está baseada em outras, né, expectativas do aquarista, do produtor? A gente tem que ver qual que é esse balanço, o que está liderando, né? E outra coisa, o que move essa atividade? Será que é sustentabilidade, lucratividade, prazer, né? Não sei. Então, tudo isso a gente tem que entender para cada um, porque eu vejo assim, a nutrição é uma ferramenta útil para todas as pessoas, independente de qual etapa você está. Né? Então, você pode usar a nutrição como seu aliado para diferentes objetivos. Então, isso é muito importante para cada um de vocês entenderem e deixar bem claro em mente quais são os seus objetivos e como a nutrição pode te ajudar nisso. Mas, então, quando a gente vê as dietas, a gente pensa, o que é isso? Pois, o que isso contém? Será que eu sei todos os ingredientes que vão nas minhas dietas?
né, na dieta dos meus organismos? Será que vai ingredientes vegetais, né, de origem animal, óleos, vai farinha de inseto, será que vai frutas, algas, nutrientes aditivos, pigmentos? Quais são as fontes, né? E outra coisa que a gente tem que saber, depois é importante saber isso, porque alguns desses ingredientes podem ser beneficiais ou não tão para cada organismo. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que saber quando a gente está alimentando o organismo também. Agora vamos falar um pouco da parte mais conceitual, né, mais teórica. Uma das minhas primeiras colunas eu falei que o peixe, né, ele tinha aminoácidos e não proteína. E isso é muito importante, porque é muito comum as pessoas falarem, mas qual é o tipo de proteína da sua dieta? Isso é importante, só que se a proteína que você tem não perfil de aminoácido adequado para a sua espécie, nada importa. Então, se você tem uma dieta com 50% de proteína e que tem um perfil de aminoácido da espécie, não vale nada, vale mais a pena você dar uma dieta com 20% de proteína, mas que tem um perfil adequado. Então, o nível de proteína, a quantidade de proteína não é sinônimo de bom ou ruim. Você tem que ver o perfil de aminoácido se satisfaz a exigência da espécie. Tá? E outra coisa, aqui essa tabela mostra por que os peixes eles têm uma demanda proteica tão alta em relação aos animais terrestres. Isso é devido porque os peixes, na sua composição, né, se você pega um peixe e moe ele, você vai ver, analisar a composição do peixe inteiro, vai ver que a maior parte do peixe é proteína. Então ele é composto de proteína, então ele vai demandar nutricionalmente proteína. Outra coisa, ele tem gastos energéticos muito baixos. Né? O peixe ele boia, então ele não tem que ficar lidando com gravidade, então o gasto energético dele é mais baixo. Outra coisa, ele não controla a temperatura como os animais terrestres. Né? Ele controla a temperatura baseada na temperatura da água. Então, isso faz com que ele tenha uma demanda energética muito baixa e a sua demanda proteica seja mais alta. E como vocês podem ver, varia muito, né? Pode variar aqui, ó, desde um linguado aqui do Atlântico, 51, um salmão até chegando 55, e tilápias que podem ter 30 ou menos. Tá? Então, tem uma gama gigantesca. Agora, imagina isso na parte de ornamental, em que a gente não tem pouquíssimo conhecimento. Tá? Em relação aos animais terrestres, esses níveis são muito mais elevados que o dos animais terrestres. Então, é comum a gente ver as dietas, tanto para a cultura geral e para a ornamental, serem mais ricas em proteína. Só que tem que ficar, a gente tem que ter bastante atenção se esse nível é adequado ou não para a minha espécie. Agora, a mesma coisa vale para os lipídios e ácidos graxos. Né? Os ácidos graxos eles são os componentes básicos dos lipídios. Então, também os peixes eles exigem um perfil de ácido graxo adequado para a espécie e não a quantidade de lipídio. Tá? Então a gente vê, por exemplo, aqui a truta e salmonídeos, eles têm níveis mais altos, porque são peixes mais gordos, né? Em comparação às vezes com uma tilápia, menos de 10% de lipídio, não precisa, não tem um peixe que tem essa característica. Agora, de novo, o peixe ornamental, como é que será que é esse limite? Né? Geralmente os peixes ornamentais também, como não são, não é para consumo, o lipídio somente os ácidos graxos, eles vão dar um boost, né? Eles vão favorecer o valor nutricional da espécie. Então, isso é uma coisa que também tem que levar atenção, porque às vezes você dá o excesso de lipídio, né, e de ácidos graxos nas dietas, podem ser uma coisa não tão favorável. E, de novo, os peixes eles têm uma demanda lipídica muito mais alta que os animais terrestres, né? Isso se a gente for ver o ambiente aquático ele é muito rico em proteína e lipídio, ele quase não tem carboidrato. Então os peixes eles evoluíram para usar muito bem proteínas, né, aminoácidos, e lipídios, que seriam os ácidos graxos. Esse próximo slide ele mostra, por exemplo, a inúmeras funções, aqui acho que são mais ou menos 17 funções, e aminoácidos e ácidos graxos eles participam. Então, a gente tem certos aminoácidos e ácidos graxos-chave que eles participam em todas essas funções. Então, por exemplo, às vezes pode perguntar, eu quero
né, ter uma melhor metamorfose nas minhas larvas. Bom, então tem que buscar talvez algum aminoácido, um ácido graxo que possa favorecer essa metamorfose. Mesma coisa na reprodução, a gente já sabe que alguns ácidos graxos, né, como os de cadeia larga, o araquidônico, o DHA e o EPA, eles também eles favorecem a reprodução, né, porque são as células cerebrais, o desenvolvimento são ricas nesses nutrientes. Então, você oferecendo mais para o seu reprodutor, consequentemente vai ter mais concentração desses nutrientes nos ossos, vai favorecer o melhor desenvolvimento. Então, aqui é só para mostrar a dimensão que a nutrição ela pode favorecer. Então, e hoje em dia tem uma tendência muito clara para esses nutrientes-chave ser colocados um pouquinho em excesso na dieta, porque essas dietas eles até chamam de dietas funcionais, que elas não só satisfazem as demandas e exigências nutricionais, mas elas também têm esses nutrientes-chave um pouco mais acima para dar esse maior bem-estar e favorecer o desenvolvimento dos organismos. Bom, agora vamos falar, né, dos últimos grandes grupos em termos nutricionais, que são os carboidratos. Como eu disse anteriormente, os peixes eles evoluíram, né, num ambiente que não é muito pobre em carboidrato, então eles não têm necessidade. E já foram publicados vários estudos que os peixes podem crescer, se reproduzir livre de carboidratos, ou seja, carboidrato não é necessário, não é essencial no peixe. Só que alguém pode perguntar, legal, se não é essencial, por que a gente coloca na dieta? Primeiro, porque é uma fonte barata, né? É um ingrediente que está altamente disponível, um bom preço, então na sua dieta você vai colocar, para terminar a formulação, né? Para encher a formulação e deixar toda redondinha. Outro ponto importante é que os carboidratos também eles funcionam como ligantes, então eles são muito importantes na hora de você fabricar o seu alimento. Na hora que você vai passar pela extrusora, né, vai ter um alimento extruído, você quer que o seu pellet ele fique bem conservado. E isso os carboidratos que fazem, eles vão fazer a liga da sua dieta, para não deixar quebradiça, nada. E outra coisa que é importante é para o fluxo do trato digestório, porque você também, né, você quer que o peixe evacue taxas boas, né? Só que o excesso disso pode ter o seu efeito negativo, que teria, não é utilizado por peixes, né? Então se você coloca muito em excesso, o peixe não vai utilizar, só vai descartar esses nutrientes. E outra coisa que pode causar dano. E aqui embaixo tem só um exemplo de quanto menor o nível trófico, né? Quanto mais baixo o nível trófico, melhor utiliza carboidratos. E em cada espécie, se você cria a espécie no nível ótimo, né, no nível mais alto de temperatura, ela vai aceitar mais níveis de carboidrato. Ou seja, se eu tenho a minha tilápia, eu crio a tilápia a 28, 30 graus, ela vai aceitar um nível superior de carboidrato do que uma tilápia criada a 22, 20 graus. Tá? Bom, agora aqui falando um pouco de... Perfeito. De micronutrientes, né, vitaminas e minerais. Esses são super importantes, só que tem um desconhecimento gigantesco, né, porque são muitos e eles têm efeitos sinérgicos, então é difícil você ter um nível exato para cada espécie. Já tem para alguns desses nutrientes, mas não para todos. Então, o que a indústria faz, e nós também, né, os nutricionistas, a gente coloca um pouco em excesso para evitar que tenha falta. Então isso é muito importante também nas dietas, que tenha vitaminas e minerais em quantidades adequadas para o seu organismo desenvolver. E é muito interessante que, por mais que sejam, né, esses nutrientes, eles sejam em quantidades minúsculas, eles são super importantes. E às vezes, se está em falta, o seu organismo vai desenvolver enfermidades, problemas de desenvolvimento, não vai crescer bem. E às vezes é porque usou aí às vezes não colocou todas as vitaminas, ou está faltando alguma, ou usou um produto antigo, né? Eu falo isso porque no laboratório teve um estudante de mestrado que fez as suas dietas e pegou um pote de vitamina que a gente usou no suplemento anterior que não tinha vitamina A. E aí os peixes começaram a ter problemas, demorou para a gente descobrir o porquê.
que os peixes não estavam desenvolvendo bem, era por causa de uma falta aí de comunicação e verificar se realmente está usando os suplementos vitamínicos corretos. Bom, agora passando esse panorama de todos os nutrientes e micronutrientes, o que a gente busca, né, numa dieta? É como se fosse um quebra-cabeça. A gente precisa de um nível adequado de proteína e aminoácidos, ácidos carboxílicos, micronutrientes e carboidratos. O processo de crescimento, ele só ocorre quando os nutrientes limitantes estão disponíveis. Por isso que eu falei, por exemplo, uma quantidade de proteína não significa nada a não ser o perfil de aminoácidos, porque se os aminoácidos essenciais, pode ser só um, não esteja presente no nível adequado, o organismo não vai crescer, e você pode colocar tudo, certo? E faltando um nutriente essencial, o organismo não vai crescer. Então é muito importante que esse quebra-cabeça esteja realmente super montado e otimizado para ter um crescimento, porque se alguma pecinha não estiver bem posta, o organismo não vai crescer. Esse slide aqui representa como varia conforme o desenvolvimento da espécie, nas etapas do ciclo de vida e as demandas nutricionais. Isso é muito importante porque muitas pessoas que estão no negócio, na aquacultura, que eu tenho mais experiência nisso, elas têm um sentimento, elas cuidam dos seus peixes, elas gostam, então eu vejo até como pai, assim, que elas querem dar sempre o melhor possível. E às vezes elas querem dar muito mais proteína, que segundo elas é mais importante. Só como vocês podem ver, conforme ela vai passando do ovo para a larva, para juvenil, subadulto e adulto, nível de proteína diminui, tá? Então, a sua dieta que você usa durante o seu ciclo de produção, se você tem um organismo adulto, tem que ser menor que uma dieta para larva ou para juvenis. Tá? Então isso é muito importante que siga isso. Isso é válido para todos os organismos, porque, por exemplo, as proteínas, os aminoácidos, eles são blocos de construção. Então, quando o organismo está crescendo, ele vai precisar de mais blocos para crescer biomassa, músculo, célula. Só que quando o organismo já está maior, ele não cresce, ele não vai crescer tanto mais. Ele só vai ter manutenção, fazer sua manutenção fisiológica, para sobreviver. E isso, então, ele precisa de menos. E o que acontece? Se você dá mais, você vai estar pagando dobrado, porque você está pagando a sua dieta mais cara, e o organismo ele vai ter que falar, putz, você me deu 10% mais de proteína, o que eu vou fazer com esse excesso? Então, o peixe ele vai ter que se virar para lidar com esse excesso, e geralmente, quebrar a proteína é caro, a gente já sempre ouviu a dieta, que fala dieta da proteína, que você só come proteína, por quê? Porque quebrar a proteína, o nosso corpo gasta energia. Então, se você quer que esse peixe cresça, dando mais proteína, você está fazendo ele gastar mais energia do que ele poderia estar utilizando essa energia para outras funções. Tá? E outra coisa, todo esse excesso de proteína, o peixe vai excretar como compostos nitrogenados. Então você vai sujar a sua água e você está dispersando, ou seja, você vai pagar tudo em dobro ou mais. Então é muito importante que saiba em cada fase. O importante daqui é que você saiba para cada etapa, você saiba o nível necessário. Tá? Isso, por exemplo, vai ser difícil em certas espécies ornamentais que não têm todo esse conhecimento. Bom, vamos passar agora para o modelo bioenergético. Arthur está falando de muita teoria. Isso tem que ser um pouquinho para vocês entenderem a maneira de pensar. Esse modelo bioenergético, por exemplo, a gente tem a energia que é consumida pelo alimento, e de 12% a 35% já vai para as fezes. Ou seja, se eu tenho uma dieta ruim, 35% dela, tchau, já vai para as fezes. Aí eu tenho a minha energia digestiva. Também tem uma perda, parte de excreção, das brânquias. Aí depois eu vou ter a energia utilizada para o metabolismo. Aí tem as trocas energéticas, ou seja, eu tenho mais perda. Até aqui eu tenho um montão de perda. Do alimento consumido, até a energia que pode ser utilizada pelo peixe pode variar de 30% a 76%, dependendo da qualidade da ração. Isso
tem as funções básicas, que seria o crescimento, o metabolismo e natação, outras atividades que o peixe tem que fazer para sobreviver. Uma vez isso feito, o peixe vai poder crescer e se reproduzir. Então, por exemplo, eu sou um produtor de peixe ornamental, né? Eu tenho os meus reprodutores. O meu reprodutor, né, ter uma boa alimentação para se reproduzir, eu tenho que passar por tudo isso, ele tem que suprir todas as suas demandas, né, que são essenciais, vitais, para depois destinar energia para isso. Então, por isso que é muito importante que a dieta seja adequada para cada fase, tá? E senão, você pode ter sérios problemas que o seu organismo ele vai estar gastando muita coisa. E, por exemplo, uma coisa muito importante no sistema de recirculação, né, que todos os aquários são, a maioria deles, tem uma maior atenção para a digestibilidade. Por quê? Porque é muito caro remover sólidos. Então, as dietas utilizadas em sistemas de recirculação têm a maior digestibilidade possível, que é para ter a menor, né, a eliminação de sólidos. E aqui são todos os parâmetros que podem influenciar cada uma dessas etapas. Então, é importante que vocês saibam também, por exemplo, a minha ração, será que é adequada para a temperatura que eu uso no meu aquário? Né? Então, tudo isso, ela influencia. A gente vê muito isso aqui. Tem gente que, aqui no México, né, tá criando certos peixes em águas mais quentes que traz ração do Canadá. E lá a temperatura é totalmente diferente. Então, a gente tem que pensar, tudo isso influencia e vai dar, né, pode influenciar bem o sucesso, a taxa de êxito do seu empreendimento. Bom, agora, passando dessa base general, vamos falar um pouco da nutrição ornamental. A nutrição ornamental, ela é ainda influenciada pela nutrição aquícola tradicional. Por quê? Porque já tinha as dietas, né? Ela é mais antiga. E, por exemplo, a carpa-pó e o goldfish são criados por ano e utilizam as dietas tradicionais. Então, aqui nessa tabela, comparando um pouco do tradicional com o ornamental, só para vocês terem uma noção como que está migrando, né, essa nutrição ornamental. Bom, em termos de ingredientes básicos, na tradicional, farinha e óleo de peixe são essenciais, né, são assim, muito importantes porque eles têm os perfis adequados, mas cada vez estão sendo menos utilizados e já tem aí, por exemplo, empresas de salmão criando salmão sem óleo de peixe, totalmente com fontes alternativas, e mesma coisa com a farinha. Então, hoje em dia já tem o conhecimento, né, o desenvolvimento tecnológico científico para isso. Em termos ornamentais, tem pouquíssima pesquisa e muitas das dietas ainda são a base da farinha de peixe. Número de ingredientes, são muitos nas dietas tradicionais, né, porque varia de cada região do mundo, porém é menor na ornamental. A ornamental tem um número gigantesco de ingredientes. Tá? E isso dificulta a gente saber, sem estudos, o que é ruim, o que é realmente beneficia bom. Tipos de alimentos, são poucos na tradicional, né? São os que flutuam, os que afundam devagar, os que afundam rápidos. Já no ornamental tem uma variedade gigantesca. Né? Tem diferentes cores, formas, texturas, para diferentes espécies, formas de discos, enfim, você tem uma gama muito maior. Em termos de objetivo, a tradicional, que é crescimento e qualidade nutricional. Então, a gente está focado totalmente no aspecto fisiológico, com esses dois parâmetros em vista. Já o ornamental, que eu coloquei aqui, seria a coloração e o bem-estar. Né? A coloração é muito importante, porque é algo visual, você quer deixar o seu aquário bonito, seu peixe tem que estar, né, exuberante. E o bem-estar, porque ele tem que estar confortável no ambiente que ele está sendo criado. Longevidade é curta no tradicional, no ornamental é longa. Tá? Em termos de pesquisa, né, muita pesquisa no tradicional, existem grupos de pesquisa do mundo inteiro fazendo pesquisa nessa área, enquanto a ornamental tem pouquíssima. Outro dia eu fui no Scopus, que é uma base de dados científica, né, eu coloquei nutrição de peixes ornamentais, me apareceram apenas 49 artigos, sendo que desses poucos acho que eram 10 que são publicados com peixe ornamental. O resto são artigos que citam um pouco da atividade ornamental, ou seja, tem pouquíssima pesquisa no ornamental. E isso porque geralmente
É difícil arranjar dinheiro para as universidades você aprovar um projeto com fins ornamentais, por mais que a indústria seja gigantesca e movimente muito dinheiro, do ponto de vista ornamental, né, se você quer fomentar a pesquisa, um peixe que é como fonte de alimento, um outro como hobby, tudo vai para a parte de alimento. Então tem pouquíssima pesquisa ornamental, muitas coisas são mais até às vezes do setor privado, né? Então isso é um entrave grande que vê aqui nessa parte de ornamental em termos de conhecimento científico. E a relação a gente vê como um negócio não tradicional. Ornamental também tem o seu negócio, muitos de vocês aí é a atividade de vocês, só que também tem um sentimento, né? Tem muitas pessoas que têm como hobby e isso entra nessa parte de nutrição. Agora essa tabela aqui é muito interessante, ó. Aqui nessa tabela eu apresento uns 6 papers que falam que eles utilizam alimento agrícola tradicional, tá? Ou seja, são dietas comerciais utilizadas como ações comerciais e tem o mesmo desempenho, a mesma performance, não tem nenhum resultado negativo de utilizar essas dietas em relação a uma dieta ornamental, né? Então aqui com o peixe-anjo tem esses 3 trabalhos que podem ser utilizados, tá? E é interessante aí também isso para a gente buscar saber o que isso, como que a gente pode utilizar, o que a gente pode fazer para diferentes espécies, será que realmente tem diferença ou não, tá? Outra coisa, né, que dá para comparar, que eu acho que é muito importante, é comparar esse setor com a parte de nutrição de pets, né? Seriam que é o papel do homem na nutrição animal. Esse ano eu fui, né, no congresso aqui e eles têm 3.000 pessoas foram nesse congresso e uma coisa interessante é que o homem ele influencia muito na nutrição de cachorros e gatos, né? Então eles até dividem aqui como um amigável, um amante e um pai. E a ideia é, será que isso está no ornamental? Qual que é a sua relação com o peixe? Será que você vê isso como um amigo, um negócio, você é um amante ou você vê isso como um pai? Será que influencia? A nutrição de cachorro a gente ouve que não pode colocar amido de batata na dieta porque dá infecção ao ouvido. E não tem nenhum artigo que fala disso. Então, o que eu quero ressaltar aqui é a ponto realmente é científico ou que as pessoas estão falando, ou que surge, né? Esse gráfico aqui adaptado mostra que o ornamental ele usava certos ingredientes, compartilhava certos com a indústria de animais de estimação. Agora ele já usa uma gama, ou seja, ele está incrementando isso. Outro ponto importante, obesidade. Será a gente vê que os animais de estimação têm obesidade? Será que o meu peixe de aquário tem obesidade também? Ele pode aí acumular gordura intravisceral, né? Isso não é ideal. E longevidade, com certeza, né? Aqui eu vi que tem essa carpacói que ela viveu 226 anos, que é o recorde do maior vertebrado, tá? Que viveu, ou seja, então influencia isso. Outra coisa, no aquário, como é que a gente alimenta várias espécies juntas? Será que eu tenho que ter uma ração para cada uma, né? Ou posso alimentar todas com a mesma? Será que é um policultivo, um cultivo multitrófico integrado, ou seja, são organismos que têm diferentes níveis tróficos dentro do mesmo ambiente, né? E outra coisa, será que a cor, a forma, a textura, a estabilidade e a frutabilidade realmente é importante ou não? Tá? Então tem tudo isso que a gente tem que ter em mente, né? E qual que é a sua finalidade? É comercial ou é hobby? Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido porque o meu tempo aqui está chegando ao fim. Bom, em termos de ingredientes, tem muitos ingredientes alternativos sendo utilizados. Agora a gente tem que saber o que é favorável ou não. Em pesquisa de ornamental tem muito pouco de limitação, né, são carotenoides, pouco de probióticos, alguns novos ingredientes que às vezes têm base científica ou não. Em termos de alimento, tem alimento vivo, formulado, que pode ser peletizado ou destruído, e o caseiro. O que tem que ver nisso em termos de conveniência, incidência de patógenos, qualidade e preço, né, que seria o custo. Então, para cada um desses, independente do seu objetivo, você tem que ver nesses fatores qual que é o mais conveniente para você, qual que é o mais atrativo. Uso de soja nas dietas, né?
vou mostrar rapidinho aqui uns dados de histologia que a gente fez no experimento no aluno de doutorado. A gente usou soja de grau humano, essa espécie de peixe marinho, tá? Uma espécie comercial. Aqui está o intestino sano, e aqui a gente vê 75% de soja de consumo humano no dano que está. Então, ou seja, soja não é um ingrediente que os peixes estão acostumados a utilizar, então é uma coisa que eu evitaria em qualquer dieta de peixe, seja ornamental, seja comercial. Bom, outra coisa, como que eu alimento meu peixe? Qual que é a frequência alimentar, ou seja, quantas vezes por dia eu alimento meu peixe? E qual a taxa de amaciamento, ou seja, quantos por cento da biomassa eu alimento meu peixe? Isso é muito importante porque isso vai ver vai influenciar a otimização, como o seu peixe vai crescer ou não, o custo de alimento, tá? E se eles vão crescer mais homogêneo, não, vai ter canibalismo, tem uma série de fatos. Vou apresentar uns dados aqui desse peixe inchado, que é um peixe que tem fins ornamentais, né? E aqui a gente alimentou eles 1 e 3 vezes ao dia, com 3, 5 e 7% da biomassa. Nesse gráfico, vocês vão ver, ó, os peixes começaram com 3 gramas. Depois de 40 dias, os peixes, né, passaram diferentes experimentos. Tiveram peixes que chegaram a menos de 10 e a mais de 30. Tá? São os mesmos peixes, sob as mesmas condições. O que mudou foi a quantidade de vezes que foi alimentado e quantas vezes por dia, 1 ou 3 vezes ao dia. Isso que eu quero mostrar é o seguinte, que a forma que você alimenta o seu peixe vai influenciar o crescimento deles. Se você é um produtor, você vai buscar um crescimento maior se você quer acelerar a sua venda. Se você está mantendo seus peixes no aquário, você pode alimentar menos e menos vezes ao dia, porque todos esses organismos, eles estão com um bom bem-estar, tá? Eles são organismos sanos, não tem nenhum problema fisiológico nesses organismos, tá? Aqui eu não vou poder falar com detalhe por causa do tempo, mas a gente vê aqui que quanto mais alimento, o peixe cresce mais, e alimentar 1 e 3 vezes ao dia, que está em preto, ele vai crescer mais vezes. Ou seja, se você quebra a sua alimentação mais vezes ao dia, geralmente os peixes vão crescer mais. E quanto mais se alimenta, mais ele cresce. Tá? Então isso é bom estar em mente quando você está alimentando o seu peixe no seu negócio. Outra coisa, quanto mais você tem melhor, que o aluno acaba de fazer com uma tilápia vermelha híbrida, mas essa tilápia está adaptada à água salgada. Né? Esse programa já estão mais de 5 anos na água salgada, que a gente fez com juvenis. Então aqui eu tenho uma dieta de 27, 32 e 37% de proteína. Olha só, em 60 dias não teve diferença estatística. Né? Ou seja, eu posso usar uma dieta com 10% menos proteína, meus organismos vão crescer. Aqui pode ser numericamente menor, mas estatisticamente não tem nenhuma diferença. Então aqui eu poderia estar economizando 10% de proteína e meus organismos estarem com a mesma performance e o mesmo desempenho e bem-estar. Agora, como escolher o alimento adequado? Tá? O alimento adequado ele seria mínimo de proteína e lipídio. Por quê? Por causa do custo do alimento, você vai dar menos trabalho para o seu peixe lidar com o excesso e tem um impacto mental, tem a parte de sustentabilidade. E como que eu sei esses dados? Aí tem que fazer a sua lição de casa, né? Tem que pesquisar resultados publicados, tem que validar os mesmos, porque é uma coisa interessante com a nossa utilidade, por exemplo, às vezes na casa do meu amigo funciona assim, mas no meu negócio não. Então tem certas coisas que a gente não entende, como a nutrição envolve uma série de fatores, a gente não sabe exatamente, as coisas não são exatamente perfeitas, então às vezes pode ter mudanças que funcionam em um lugar e em outro, por isso que é importante a validação disso. Tá? E também experiência com diferentes alimentos, como eu mencionei, ingredientes, né? Que a soja não é um ingrediente aconselhável. Outra coisa, eu estou usando dieta para peixe carnívoro, onívoro, para a temperatura da água que eu tenho, eu estou tratando com árvore, juvenil, subadulto, reprodutor, será que a minha dieta supre essas demandas e exigências nutricionais da espécie? Outra coisa, fórmulas. Tem fórmulas abertas, né, claro, ou seja, mas você sempre pode pegar uma ração, contactar um laboratório e saber a composição da sua dieta. Isso é muito importante, porque você tem que saber o que você está alimentando o seu peixe. Bom, por fim, aqui eu já estou quase terminando. Né, eu coloquei aqui 5 pontos para você ter essa relação saudável do produtor, né, e relação de empresa. Você tem que entender como é que funcionam as empresas de alimentos. Né? Você pode marcar uma visita, você pode conversar com a empresa, saber, tem empresas, por exemplo, que eu já visitei, e todo ingrediente que
chega, eles fazem análise para ver de contaminação bacteriana, química, e se não passar nas análises do standard, eles mandam todo o caminhão de volta. Tá? Então tem diferentes níveis, tem empresas que são mais estritas que outras, então é importante você saber qual tipo de empresa você está lidando, você está vendo até como parceiro. Outra coisa, tem que ter um conhecimento de nutrição. Eu acho que depois da palestra de hoje vocês já conseguiram ter uma noção melhor e contar com um especialista, consultar alguém realmente para ter essa necessidade. Porque, como eu disse, a nutrição pode ser um ótimo aliado, pode ajudar você a chegar aos seus objetivos. E construir uma relação, porque uma depende da outra, a gente precisa de uma ração de qualidade, a empresa também necessita da gente para vender o alimento, então essa é um benefício mútuo. Tá? Então, para finalizar, também gostaria de apresentar, esse ano finalmente a gente fundou o Instituto de Pesquisas Marinhas de Arquitetura e Recursos Renováveis lá em Ilha Grande, Rio Grande do Sul. A gente desenvolve trabalhos desde a área de agricultura, tem gente de arquitetura, educação, coisas de recursos renováveis, tudo relacionado com o mar e os seus ambientes, interação, costa. E com certeza uma coisa que a gente quer fazer também é essa parte ornamental. Então eu convido aí todos vocês que estiverem interessados a nos visitar, estão mais convidados. Aqui é uma foto da Maricultura Costa Verde, para vocês verem como é que é a região. A Maricultura Costa Verde é um grande parceiro nosso. A gente desenvolve esse projeto há uns 8, 9 anos e está indo super certo, modelo nacional e internacional. Então também convido vocês a visitarem. E aqui, esse será uma foto do nosso brinquedinho aqui, do nosso grupo, E aqui a gente faz dieta para gato e também a gente vai começar a fazer microdietas. Não sei se está passando as fotos, mas de toda forma eu gostaria de agradecer. Essa foi o que eu tinha que conversar com você hoje. Desculpa aí se eu passei um pouco do tempo, eu acabo me empolgando. E aqui estão as informações tá? E fiquem à vontade aí. Também não sei se tem tempo para perguntas ou não, mas eu estou à disposição aqui. Muito obrigado. Arthur, nós vamos... Como é que vai fazer? Não, mas vai fazer alguma pergunta ou a gente encaminha a pergunta depois? Encaminha depois. Viu, Arthur, nós estamos com problema de tempo e a gente queria agradecer a sua participação e as perguntas a gente vai nós estamos com problema de tempo. Nós queremos agradecer a sua participação e as perguntas a gente vai encaminhar para você. Eu encaminho para você as perguntas e depois você responde. Alô? Arthur? Alô, eu não estou te ouvindo muito bem. Pode repetir, por favor? Nós estamos com problema de tempo. Está ouvindo? Ok. As perguntas eu vou encaminhar para você depois. Perfeito, então. Muito obrigado. Espera aí que o Tâmide vai falar com você, só um segundo. É um prazer. Arthur, é o Tâmide, tudo bem? Como é que vai? Bom evento para você. Tá com delay? Oi, Arthur. Oi. Oi, é o Tâmide, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar, as pessoas aqui têm muitas dúvidas. Poderíamos disponibilizar aqui o teu correio eletrônico artur.nishioka@uabc.edu.mx para quem tiver dúvida mandar um correio eletrônico para você? Está falhando a conexão, eu não te ouvi. O pessoal que está com dúvida, você pode mandar um e-mail para você que não está na... Sim, pode, com certeza. Pode mandar? Pode mandar dúvida, fica à vontade, com certeza, por favor. Então tá bom. Arthur, muito obrigado pela participação aqui. O canal Ref Marinho e os organizadores da Conferência Internacional, agradecemos muito a sua participação, que veio exclusivamente para somar e agregar o nosso hobby. Perfeito. Muito obrigado aí, parabéns pelo evento. Nós agradecemos. Forte abraço. Obrigado. Salve de palmas, pessoal.